Boa noite, turma. Dando seguimento às nossas aulas semanais da Residência Médica e Medicina Intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio Castro. Hoje nós vamos finalizar nossas aulas do ano de 2024, fechando com chave de ouro, doutora Jéssica Cagliari, nossa preceptora, médica intensivista e paliativista, trabalha com a gente lá no CTI 4 do Célio Castro. Obrigado, Jéssica, pela sua dedicação aí, fechando nossa sequência de aulas desse ano. Muito obrigado. Pessoal da residência, deixa a tela aberta, por favor, e áudio fechado. No final, a gente abre para perguntas. Obrigado, Jess. Boa noite, pessoal. Então, vamos finalizar aqui as nossas aulas do ano, falando um pouquinho sobre derrame pleural. Lembrando, né, que é algo que é muito corriqueiro no nosso dia a dia do CTI. Então, inicialmente, o que que é, né, o derrame pleural? É o acúmulo do líquido no espaço pleural, entre a pleura visceral e parietal. E esse acúmulo, ele acontece por um desequilíbrio na formação do líquido e remoção desse líquido, que a gente vai falar um pouquinho os mecanismos mais para frente. A membrana pleural, só lembrando, né, um pouquinho sobre ela, ela é uma parede bem simples, formada por células mesoteliais. As membranas, elas não têm contato umas com as outras, né? A pleura parietal não tem contato com a pleura visceral. E normalmente, a nossa fisiologia a gente já tem uma quantidade de líquido no espaço pleural, que é de 0,1 a 0,2 ml por quilo. E nós temos capacidade de produzir até 1 litro de líquido pleural por dia. Então, relembrando um pouco a fisiologia, para a gente poder entender os mecanismos de desequilíbrio. Nessa figura aqui, ó, a gente tem a pleura visceral, pleura parietal. Essas bolinhas são os microvascularizações. Isso aqui são os vasos linfáticos. Então, o que que acontece? O líquido pleural, normalmente, ele vai ser formado a partir das microvascularizações. Então, eles, tanto da pleura parietal quanto visceral, né? Então, é formado e ele vai para o espaço pleural. Do espaço pleural, ele é retirado pelos vasos linfáticos da pleura parietal. Ou seja, se você tem desequilíbrio em qualquer um desses caminhos, você vai acumular líquido em maior quantidade, formando derrame. Então, quais são esses mecanismos? Lembrando só um pouquinho sobre alguns termos, né? Aqui é o vaso sanguíneo, e aí a gente tem a pressão hidrostática e a pressão oncótica. A pressão hidrostática é a pressão que faz força para fora do vaso, né? E a oncótica é o contrário, para dentro do vaso. Então, se a gente tem aumento da pressão hidrostática, a gente vai estar retirando mais líquido do vaso e vai estar indo lá para o espaço pleural. Isso normalmente acontece com os transudatos, com as causas que são transudato, causa de derrame transudato. A gente vai falar mais para frente. Outro mecanismo, se a gente diminui, tem algo que diminui a pressão oncótica, vai acumular mais líquido no espaço pleural. Aumento da permeabilidade capilar, como acontece nos casos de infecção, facilita a passagem desse líquido. E aumento da pressão negativa do espaço pleural. Então, qualquer um desses mecanismos podem formar o derrame pleural. E quais são as causas, né? Então, relembrando aqui, a gente tem os transudatos e os exudatos. As principais causas de transudato são o quê? É um derrame pleural formado pelo acúmulo de líquido secundário, uma insuficiência cardíaca descompensada, uma cirrose hepática descompensada, síndrome nefrótica, são os principais, né? Aí tem diálise peritoneal, hipoalbuminemia, urinotórax, que a gente quase não vê, e o exudato. Os principais exudatos são os quadros infecciosos, seja ele infecção fúngica, viral, tuberculose, bacteriana.
neoplasia, tromboembolismo pulmonar, pancreatite e outras causas menos comuns, né? Às vezes induzido por drogas, tem muitos quimioterápicos que fazem isso, sarcoidose, amiloidose, pericardite, várias causas de exudato. E a gente precisa lembrar que em até 20% dos casos, mesmo sendo feita uma investigação diagnóstica adequada, nós não vamos encontrar a causa. E como que a gente dá o diagnóstico, então? Como tudo na medicina, uma boa história clínica ajuda, né? Então, a gente coletar uma história clínica adequada, a gente consegue já ter um início, pensar por que a formação daquele derrame ali, que causa, que é, se é derrame ou não. Exame físico, né, gente? Que isso é algo de extrema importância para qualquer coisa na medicina também. Então, lembrando lá da época da faculdade, a inspeção a gente vai fazer desses pacientes e a gente vai notar o quê? Um abaulamento do tórax que está acometido pelo derrame, desvio de ictus, córneas e traqueia, redução da expansibilidade torácica. Na palpação, a gente consegue ver a redução ou ausência, né, do frêmito tóraco-vocal. E na percussão, a gente vai perceber que vai estar maciço aquele lado ou submaciço, o lado do derrame. Na ausculta, o murmúrio vai estar reduzido ou abolido. E às vezes vai ter atrito pleural. E as manifestações clínicas que o paciente vai ter são quais? Esses pacientes vão chegar com uma queixa de dor torácica, que tem uma ampla gama de diagnósticos, né, diferenciais. Normalmente, a dor torácica é uma dor pleurítica e ela é aguda. Dispneia, tosse e uma dificuldade para ter expansibilidade pulmonar. Eles vão queixar de uma dificuldade de respirar, né? Uma limitação dessa expansibilidade. Então, assim, ó, só para exemplificar, recentemente a gente teve uma paciente lá no CTI que ela chegou lúcida, boa e informante, e aí a queixa que trouxeram para nós, a história que trouxeram para nós era de uma paciente que estava com dor de apneia aguda e só, né? E aí levaram logo, pensaram logo, uma paciente nova, 50 e poucos anos, pensaram logo em tromboembolismo pulmonar, levaram o paciente para fazer angiotomografia. Quando foram fazer, tinha um derrame pleural loculado e volumoso. E não tinha tromboembolismo pulmonar. Então, a gente pulou alguns passos, né? Então, se a gente coleta uma história adequada, se a gente... Ela tinha toda essa clínica que eu passei para vocês aí. Então, se a gente coleta uma história adequada, se a gente faz um exame físico adequado, um raio-x antes de fazer uma tomografia, a gente já ia identificar uma causa que justificasse a dispneia dela, né? Então, pouparia o paciente fazer uma angiotomografia, então, usou contraste, tem questão do custo do hospital, né? Então, são coisas básicas que a gente pula etapa, né? É algo importante de se lembrar. E aí, os exames de imagem que a gente faz. Então, inicialmente, o raio-x, as escolhas, né, de incidências são a posterior anterior, perfil e decúbito lateral. Claro que a gente tem limitação no CTI, né, pela gravidade dos pacientes, de fazer todas essas incidências, mas seria o adequado. Na posterior anterior, a gente consegue determinar já, identificar líquido pleural a partir de 200 ml de líquido. E no decúbito lateral, 50 ml de líquido a gente já consegue ver pelo raio-x. E o que que a gente vai ver no raio-x? A gente vai ver, aqui no lado tem um exemplo, né, para a gente mostrar, uma opacificação do recesso portofrênico. Às vezes a gente não consegue ver a cúpula diafragmática, igual aqui, e essa linha côncava voltada para o mediastino, né, que é um derrame pleural bem volumoso. Existem algumas apresentações que são atípicas no raio-x. Quais são elas, né? Então, loculações fissurais, que é o exemplo dessas duas imagens. O que que é isso? Isso aqui imita tumor. Aqui uma imagem, ó, que parece que tem alguma massa, e aqui também, né, no perfil.
Isso é muito comum de acontecer numa insuficiência cardíaca descompensada. E nós vamos notar que vai melhorar com o tratamento da insuficiência cardíaca. Então, soma essa imagem, né? O derrame loculado, que a gente pega com frequência nos pacientes com CTI com pneumonia, né? Então, o líquido, ele fica capsulado e pode acontecer em qualquer parte do tórax, qualquer parte do pulmão. Então, fica igual tá aqui, ó. E derrame volumoso, né? A paciente que a gente tinha era exatamente assim. Com desvio de mediastino, a gente consegue notar pelo próprio raio-x. E claro que a ultrassonografia é de extrema importância e é algo que a gente tem no nosso serviço. Então, sempre que a gente tem um paciente com derrame pleural, o ideal é se fazer uma ultrassom, né? A gente consegue quantificar o líquido que está ali, consegue guiar uma punção caso precise ser puncionado, né? E ela consegue, ultrassom, detectar pequenas quantidades de líquido. Então, aqui do lado é uma imagem exemplificando, ó, isso aqui é o derrame pleural, né? O que que a gente consegue também ver quando o paciente tem pneumonia ou alguma outra causa de exudato, nós percebemos que o líquido fica com um padrão sepetado. Isso daí já é um indício para ajudar a gente, junto com o resto da história clínica, né, o exame físico. A tomografia. A tomografia não é que não seja importante, né? Ela tem seu papel. Não é o primeiro exame que a gente vai fazer. É, lembrando que quando a gente faz, para a gente poder olhar a tomografia, no modo de janela de mediastino, é melhor para identificar o derrame. E quando que a gente vai fazer essa tomografia? Quando o paciente, às vezes, tem uma anatomia mais complexa, quando você tem não conseguiu ver tudo pela radiografia ou pelo ultrassom, para complementar o diagnóstico, né? Às vezes não consegue, para poder ajudar na causa daquele derrame. Às vezes o paciente está com uma pneumonia, você não sabe se tem um abscesso, né? Se é algo que precisa ser drenado, cirúrgico. Então, é mais para uma complementação, lembrando dos outros exames antes, né? Também faz parte da investigação diagnóstica a coleta do líquido, né? Então, a toraxentese, que é para estudo do líquido, e em alguns casos, biópsia pleural. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente vai fazer a toraxentese, né? Se você tem um derrame pleural unilateral com mais de 1 centímetro no raio-x em decúbito lateral, e não tem noção do que é a causa daquele derrame, você precisa identificar, né? Então, a coleta do líquido vai ser importante para fazer o estudo e tentar identificar ali a causa. Por que que a gente fala unilateral? Normalmente, gente, os derrames pleurais bilaterais, eles são sugestivos de transudato. Então, se o paciente tem uma clínica de insuficiência cardíaca, tem derrame bilateral, a gente vai fazer toracocentese para quê, né? Então, sempre tem que tomar muito cuidado com derrame bilateral para em punções, né? Indicação de punção. Quanto que a gente vai fazer, mesmo sendo bilateral? Quando o paciente tiver uma característica atípica, ou você fez o tratamento, estava pensando que era algo que respondesse para aquele tratamento e não respondeu, então aí vai precisar de estudar o líquido, né? Mas não de rotina. E o que que a gente faz com esse líquido? A gente vai avaliar a rotina desse líquido, né? A gente vai avaliar proteína, pH, DHL, glicose, albumina, ADA, as células para poder a gente avaliar qual o predomínio, a citologia. Então, cada doença tem uma característica. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. E a torocentese de alívio, quando que é indicada? Se a gente tem um paciente com derrame pleural volumoso e está com dispneia em repouso, ou seja, tem uma clínica de que aquele líquido acumulado está repercutindo, ele tem indicação de toracocentese de alívio. E lembrando que dependendo da quantidade que a gente tira de líquido, pode-se fazer o edema de reexpansão. Então, orienta-se retirar até 1.500 ml, evitar tirar mais do que isso pelo risco de edema de reexpansão. E aí vamos analisar um pouquinho o líquido, né? As principais doenças. Na tuberculose, por exemplo, o que que a gente vai ter? Que é um exudato, a tuberculose, né?
a gente vai ver que o predomínio é de linfócitos, você vai ter o ADA positivo, a cultura para tuberculose vai estar positiva. Quando você tem empiema, né? Você que é um exudato também, o predomínio de polimorfos nucleares, também vai ter a cultura positiva. Normalmente, o DHL é maior do que 1.000, a glicose é baixa, o pH é baixo. Quando é malignidade, que também é um exudato, a gente vai ter predomínio de linfócito e a citologia vai vir positiva. Então, essas são as principais características, né? Tem vários, as principais doenças, tem várias aqui na tabela. Mas isso é para a gente ver a importância de pedir a rotina do líquido, né? Que só com os dados a gente já consegue ter uma noção da doença. E os critérios de Light, né, que a gente faz. Isso é algo muito importante, porque com certa frequência a gente vê que é coletado líquido e esquecido de pedir tanto a proteína do líquido quanto a sérica e o DHL também. Então, se a gente não tem esses dados, a gente não consegue saber se o líquido é um transudato ou exudato, né? Então, os critérios de Light servem para isso, para a gente diferenciar. Então, a gente vai avaliar o quê? A relação entre o líquido, a relação entre a proteína do líquido pleural e sérica, relação entre o DHL do líquido pleural e sérica, e DHL do líquido pleural maior do que 2/3 no limite superior do soro. Se os três forem positivos, que eu pus esses valores aqui da frente, né? Isso quer dizer que é um exudato, sugestivo de exudato. E para poder. Ah, desculpa, eu falei errado. Se tiver qualquer um desses aqui é exudato. Se tiver os três, é transudato, tá? Então, para ser transudato, precisa ter todos esses critérios positivos. E para ser exudato, basta um desses aí que já é considerado. A gente tem uma limitação desses critérios de Light, porque algumas vezes eles podem classificar transudatos como exudatos. Então, quando você tem um paciente que tem uma história, um exame físico muito compatível com o exudato, e você fez a avaliação do líquido e viu que estava sugestivo de exudato, e parece que é um transudato, né? A gente vai fazer um cálculo, que é o gradiente de albumina sérica e pleural. Então, se esse gradiente tiver um resultado maior do que 1,2, aí ele é sugestivo de transudato. E a biópsia pleural, para que ela serve? A biópsia pleural, ela não é feita sempre, né? Isso é em caso de um diagnóstico que a gente não conseguiu chegar à conclusão de nada. Normalmente, os pacientes, a gente vê muito biópsia pleural em pacientes com suspeita de malignidade, né? Mas pacientes com tuberculose também é indicado fazer biópsia pleural. Como que ela é feita? Pode ser feito às cegas, né? Uma agulha, ou através de toracoscopia ou toracotomia aberta. E como qualquer procedimento, existem complicações. Então, as complicações são dor, pneumotórax. O pneumotórax normalmente é um pneumotórax pequeno, laminar, né? Não é nada que precise drenar. Reação vasovagal, sangrar e causar um hemotórax, hematoma no local, pode dar até febre, né? Por conta da punção. E a toracoscopia? É, Quando você faz, né, os exames que a gente falou até agora, menos invasivos e não tem diagnóstico nenhum, aí parte-se para a toracoscopia com o objetivo de tentar encontrar uma causa desse derrame pleural. Ele tem uma sensibilidade de 95% para neoplasias. E, além disso, é usado também como forma terapêutica, que a gente costuma ver, né? Então, a pleurodese química, né? Eles fazem toracoscopia para fazer uma pleurodese química, às vezes tratar uma fístula broncopleural, às vezes tem um paciente com uma pneumonia muito complicada e precisa fazer drenagem, lise daquelas loculações ali da infecção. Isso nós conseguimos ver com uma certa frequência que é feito nos nossos pacientes, né, com pneumonia complicada. O tratamento, né, do derrame pleural, qual que é?
Então, primeiro você vai tratar a causa específica, por isso é importante toda essa investigação diagnóstica. Então, a partir do momento que você identificou a causa, você vai tratar conforme ela. Drenagem quando for necessário. E a pleurodese, que é o que eu falei no slide anterior, né? Então, ela é usada como uma alternativa terapêutica, né? Então, a gente vê muito em casos de neoplasia, o paciente está fazendo tratamento da neoplasia, está fazendo a quimioterapia, e aí acaba que é uma neoplasia pulmonar, por exemplo, ou da pleura, né? Então, esse paciente acaba colecionando muito derrame pleural e não conseguindo responder com um tratamento medicamentoso. Então, nesse caso, eles fazem a pleurodese para tentar dar uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Não é usado só para causas malignas, não, mas em geral é o mais utilizado. E como que é feito? É colocada, é implantado substância química esclerosante ali na cavidade pleural. E aí, qual o objetivo dessa substância? Ela vai gerar aderências entre a superfície externa do pulmão e a superfície interna da parede torácica. E aí, como ela vai ficar aderida, vai diminuir o acúmulo de ar, de líquido ali naquele espaço. E o outro tratamento de derrame pleural é o cirúrgico, que não é sempre que é realizado, mas pode ser necessário. E um dos exemplos que a gente ouve falar muito é a decorticação, mas tem várias técnicas cirúrgicas dependendo da causa. Então é isso, gente. Aqui o meu objetivo foi recapitular, né? Porque eu acho que derrame pleural é um tema que vocês veem muito no dia a dia do paciente da terapia intensiva, e às vezes a gente menospreza muito, mas se a gente seguir as coisas certinho, a gente consegue identificar as causas, conseguir dar um melhor tratamento para os nossos pacientes, tá? E se tiver alguma dúvida, eu estou à disposição para tirar. Muito bom, Jess. Obrigado mais uma vez aí pela aula. Eu vou finalizar a gravação para a gente abrir para essa moçada aí tirar alguma dúvida, caso venha a ter. Obrigado de novo.